Boa noite, irmãos. A graça do Senhor seja com todos vocês. Amém? Sempre uma alegria poder estar aqui. Muito mais ainda na responsabilidade que nos foi outorgada para podermos falar da preciosa palavra do Senhor. Sempre é uma responsabilidade, né? Poder comunicar a palavra do Senhor. E a gente tem que lidar muitas das vezes com aquele frio da barriga que não consegue sair diante de nós, né? Isso acredito que seja algo natural diante da grande responsabilidade que é comunicar a palavra do Senhor. E o meu coração se alegra demais, embora olhando para mim vejo muita falta de condições de poder proclamar a palavra do Senhor. Mas eu acredito que o Senhor ainda fala conosco através de pessoas como eu, imperfeitas, mas que a glória seja dada unicamente ao nome do nosso Senhor Deus. Amém? Eu queria, por gentileza, amados, comunicar o texto nesta noite, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 18, até o capítulo 6, versículo 2. Amém? Eu estou realmente tranquilo para falar esta palavra e eu fico sempre muito tenso enquanto Deus não me revela ou não me confirma uma palavra. Eu fico sempre naquela disposição: Senhor, eu estou aqui, o Senhor colocou uma palavra no meu coração, mas eu preciso de uma confirmação. E o Senhor tem ministrado esta palavra através das canções e tem confirmado dentro de mim aquilo que Ele mesmo colocou para comunicar com os irmãos. Eu acredito que o Senhor realmente tem uma palavra aqui nesta noite para você que deseja escutar e que esteja com o seu ouvido, né, bem atento a tudo aquilo que vai ser falado aqui nesta noite. Acharam, queridos? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Capítulo 5, versículo 18. E a gente vai até o capítulo 6, versículo 2. Amém? Todos já acharam? Eu aguardo, que é um momento muito importante a leitura das Escrituras. Amém? Vamos lá então ler a palavra do Senhor. Diz o seguinte: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque Ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Esse é o texto que o Senhor colocou ao meu coração para compartilhar com os irmãos. Vamos mais uma vez falar com o Senhor? Ó Deus, estamos diante da Tua palavra, Senhor, e eu preciso, ó Deus, comunicar a Tua palavra, que eu não seja um empecilho, que todos os obstáculos, ó Pai, da minha comunicação, ou do ambiente, ou toda a distração que possa ocorrer aqui, ó Pai, no meio do Teu povo, possa ser, ó Pai, quebrada, e que o Senhor possa realmente concentrar-nos em Ti, na Tua palavra, e que o Teu povo possa estar com o coração realmente aberto para tudo aquilo que vai ser falado e ministrado. Senhor, fala conosco, ó Deus, nós precisamos ouvir a Tua palavra, Senhor. É a Tua palavra que nos mantém de pé.
É a Tua palavra que nos sustenta, Senhor. É a Tua palavra que nos dá força, nos anima para continuarmos olhando para o Senhor. Que haja edificação no meio do Teu povo, que haja alegria abundante no nosso meio, ao olharmos e contemplarmos a Tua beleza, a beleza da Tua majestade. Ó Deus, nós assim lhe rogamos, lhe imploramos, ó Deus, pelas Tuas bênçãos, que o Teu Espírito possa estar conosco aqui nesta noite, mais uma vez, como sempre esteve nos ajudando, ó Deus. No nome de Jesus nós te oramos. Amém, queridos. Irmãos, eu acredito firmemente, né, existem algumas coisas que podemos falar sem muitas convicções, mas existem convicções realmente profundas dentro de nossos corações que nos fazem ser guiados por estas convicções interiores. E uma das convicções que eu tenho mais firmadas dentro do meu coração, e isso a cada dia mais, à medida que eu leio as Escrituras, à medida que eu leio o mundo, eu começo a perceber que realmente faz todo sentido. E a convicção que eu tenho dentro do meu coração é a convicção de que nós precisamos urgentemente resgatar a imagem de Deus. Nós precisamos urgentemente resgatar a imagem do Deus da Bíblia, do Deus bíblico. Por que eu falo isso? Porque nós, muitas das vezes, tanto pelo envolvimento ou pelo movimento do evangelicalismo atual, nós temos acreditado num Deus que muito difere do Deus das Escrituras. E este Deus parece até uma caricatura que nós criamos, né? E eu acredito firmemente que uma das necessidades da igreja atual, se ela quer ser uma igreja relevante, se ela quer ser uma igreja bíblica, se ela quer ser uma igreja saudável, ela precisa voltar novamente a olhar para o Deus das Escrituras. E quando nós olhamos para o Deus das Escrituras, nós ficamos realmente admirados. Na verdade, o Evangelho ele faz isso, né? O foco do Evangelho é nos conduzir a Deus, né? Ele morreu, enviou seu Filho para morrer por nós, e toda esta maravilhosa mensagem faz com que nós nos debrucemos diante deste livro e cada dia mais ficamos mais maravilhados com a sua mensagem, com a sua pessoa, né? Então, por isso que eu afirmo que nós precisamos compreender quem é este Deus, né? E este texto que nós lemos, ou seja, esta porção bíblica que nós lemos, ela vai falar de grandes coisas que o Senhor fez em nosso favor. Se você olhar no versículo 18 em diante, eu gostaria que você pudesse estar neste momento com a sua Bíblia aberta, porque é dela que nós vamos comunicar, né? Não quero falar algo que seja propriamente meu, né? Ou filosofias, ou contexto que todo mundo fala, mas eu quero que as Escrituras ela seja exposta diante de todos nós nesta noite. No versículo 18, você pode acompanhar aí, este é o primeiro tópico desta mensagem que tem por título o Ministério da Reconciliação, né? O Ministério da Reconciliação foi aquilo que Deus fez em nosso favor, nos reconciliando consigo mesmo. Então você percebe aí no versículo 18, esta grande graça, este grande favor dispensado ao nosso favor. Perceba, à medida que você for lendo, esta graça saltando aos nossos olhos para que a gente possa realmente compreender quem, na verdade, Deus é. O texto vai nos dizer, irmãos, que o seguinte: ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo Jesus. Eu queria que você prestasse bem atenção nesta frase, tudo provém de Deus. O que provém de Deus? Se você for olhar no versículo 17 e 16, ele vai falar que nós, quando nós estamos em Cristo, nós somos uma nova criação. E quando a palavra diz, ora, tudo provém de Deus, está se referindo a esta maravilhosa obra que Deus criou. E nos vai mostrar que o foco maior não somos nós, não são as pessoas, mas o foco é o próprio Deus. Foi Deus quem nos salvou, foi Deus quem nos escolheu, foi Deus quem nos regenerou, foi Deus que nos selou. Então, o foco do Evangelho, você precisa compreender que sempre vai apontar principalmente para este Deus. Quem é este Deus, né?
E ele vai falar: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus. Esta é a maravilha do Evangelho, irmãos. A maravilha do Evangelho que tudo focou na pessoa de Deus. Porque se no plano de Deus ou em outro plano humano, muito provavelmente colocaria ênfase no ser humano. Mas Deus criou um plano para nos reconciliar consigo mesmo na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, né? Ele tomou a iniciativa, ele fez as coisas que nós deveríamos fazer. Esta é a graça, este é o favor imerecido. Porque se dependêssemos de nós nos salvarmos, nós até hoje estaríamos perdidos, porque nós não somos aquilo que Deus planejou que fôssemos. Todos vocês, eu sei mesmo da minha consciência e sei da minha postura e do meu condicionamento, sei que eu não sou aquilo que Deus queria que eu fosse, e talvez você tenha também essa mesma consciência de que você não consegue ser aquilo que Deus planejou para você. Por isso que tudo realmente tem que se concentrar na pessoa de Deus. Porque Deus, ele toma a iniciativa para nos resgatar, né? A Bíblia diz que nós fomos criados para Deus. Mas devido ao pecado, quando entra na humanidade, nós nos rebelamos contra a sua lei, contra os seus caminhos. E daí em diante nós realmente seguimos o nosso próprio curso. E o Senhor seria muito bem justo, muito bem santo, se nos deixasse seguir este mesmo caminho, já que nós buscamos e nos satisfazemos na nossa vida errada. O fato é que no grande plano de Deus, Ele criou uma maneira dele mesmo reconciliar nós. Isso daí é uma amostra muito grande desta graça, deste favor imensurável que o Senhor realmente fez, reconciliando-nos com Ele mesmo, na pessoa de Cristo Jesus. Através de Cristo Jesus que você é reconciliado. Através do seu Filho bendito que você é trago novamente para uma posição de filiação com Deus, né? E eu digo isso porque, irmãos, porque tudo deve se concentrar na pessoa de Deus, né? Porque muitas das vezes nós temos uma compreensão meio que equivocada. Nós pensamos que a pessoa de Cristo é uma pessoa graciosa, que está sempre disposto a perdoar. Mas o Deus, o seu Pai, é um Deus iracundo. É um Deus que está sempre disposto a ferir as pessoas. É um Deus que está sempre disposto a poder nos condenar. E as Escrituras nos mostram muito pelo contrário, irmãos. As Escrituras nos vai falar que foi o próprio Deus que tomou a iniciativa para nos resgatar. Na verdade, Ele não é um Deus mau, muito pelo contrário, Ele é o próprio amor. É o próprio Deus que toma a iniciativa para trazer-nos de volta aos seus caminhos. Ele bem poderia nos deixar, mas Ele nos reconcilia enviando ao seu Filho Jesus. Esta é uma grande graça, irmãos. O Evangelho é o Evangelho da graça. Não existe nada que possa ser tão glorioso, tão majestoso, quanto meditar e refletir e entender este favor de Deus. Agora eu peço que você olhe para a sua vida. Você era alvo do amor de Deus? Você era alvo de tão grande salvação? Nossa própria vida era marcada, e muitas das vezes ainda é marcado, o que muda agora é a nossa posição que nós estamos em Cristo Jesus, mas a nossa vida era vergonhosa. Os nossos caminhos eram tortuosos. Os nossos prazeres que nós tínhamos eram todos prazeres contrários à santa lei de Deus. Por isso que a Bíblia diz que nisso consiste o amor de Deus, não que nós tenhamos amado ao Senhor, mas que Ele nos amou, entregando o seu Filho por nós. Esta é a grande graça, irmãos. Você pode ver filme em Hollywood, você pode ver qualquer filmes românticos, você pode ler qualquer literatura, nada é igual ao Evangelho de Cristo Jesus, porque esta graça, ela é somente exposta, este amor de Deus, na cruz do Senhor Jesus. Quando a gente percebe que Deus, Ele agiu em nosso favor para nos salvar. O Evangelho deve tocar-nos de uma forma tão profunda e nos conduzir ao próprio Deus.
Em Romanos, ele vai falar que Deus propôs a Jesus como um sacrifício de propiciação. O que é um sacrifício de propiciação? Nós entendemos, pela religiosidade que há no ser humano, que todos nós somos pessoas religiosas, todos nós. Isso, na verdade, é uma evidência de que nós fomos criados por Deus. O fato é que nós estamos batendo cabeça, a humanidade está batendo cabeça procurando a adoração em outros deuses. Você percebe, você sabe bem disso. Todo ser humano é religioso. O fato é que nas religiões antigas era costume fazer um ato de propiciação. O que é um ato de propiciação? Propiciar é fazer um sacrifício para aplacar a ira de uma divindade. Deus está irado, ou uma certa divindade está irada, e seus adoradores percebem que este Deus está irado, ou através de uma praga que está acontecendo num povoado, ou uma situação que está acontecendo, e as pessoas entendem que aquela divindade provavelmente está irada por alguma coisa, e eles começam a fazer sacrifício para apaziguar esta divindade. Isso daí os gregos faziam, os romanos faziam, todos faziam essa situação de sacrificar para aplacar a ira, para tornar favorável a este Deus e ele ser mais propício a nós. O fato e a beleza do Evangelho é que ele nos revela que quem tornou propiciação por nós foi o próprio Deus, entregando a Jesus Cristo como uma oferta de sacrifício para aplacar a sua própria ira. Ou seja, não depende de adoradores para fazer oferendas a Deus. Agora é Deus que toma a iniciativa para oferecer um sacrifício para que a sua ira santa e justa pudesse ser aplacada. Então foi Deus quem toma a iniciativa para te tornar favorável. É Deus que toma a iniciativa para te perdoar. É Deus que toma a iniciativa para te limpar. É Deus que toma a iniciativa para te justificar. Porque se depender de você, Ele sabe que você não vai até Ele. É Deus que vai ao teu encontro. É Deus que demonstra esta graça, este amor, enquanto nós estávamos, muitas das vezes, totalmente alienados quanto aos planos de Deus. Esta é a graça. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus, diz a Santa Palavra. Isso é muito importante a gente entender. A reconciliação, num certo sentido, já ocorreu, e num certo sentido ainda depende de alguma coisa. Num certo sentido já ocorreu porque Deus já ofereceu a Jesus, o seu filho, o seu único filho, para lhe perdoar. Deus já ofereceu o seu filho para te limpar, te santificar. Nesse sentido já foi feito este sacrifício. Mas, num certo sentido, este ato de reconciliar depende também, neste caso, de uma resposta sua. De uma resposta sua no sentido de que, na medida que você ouve o Evangelho, você precisa se posicionar no sentido de acreditar ou no sentido de negar. No sentido de se arrepender e crer nesta mensagem, nesta promessa de Deus, de que Ele te perdoa em Cristo Jesus. Tudo isso provém de Deus. Este, irmãos, é o grande favor dispensado no Evangelho. O Evangelho demonstra este grande amor de Deus para conosco. E este grande amor de Deus nos faz realmente, como o apóstolo Paulo fala, e eu gosto sempre de comunicar este versículo e relembrar, o amor de Cristo nos constrange. É o amor de Cristo revelado no Evangelho que nos faz buscá-lo, não para ser salvo, mas como uma gratidão por sermos salvos por Ele. É o amor de Cristo revelado, é o amor de Deus revelado na cruz do Calvário, onde que o seu Pai ali entrega seu Filho. Você não percebe este amor em qualquer lugar, irmãos. Você não vai ver este amor em qualquer lugar. O apóstolo Paulo vai falar que talvez por uma pessoa boa alguém pode se sacrificar, se entregar, mas por pessoas ímpias, por pessoas pecadores, por pessoas que não desejam a Deus, este é o amor revelado. Por isso que a Bíblia vai falar que Deus amou o mundo de tal maneira. Este amor a gente vai começar a entender aqui e a gente nunca vai chegar na sua profundidade.
É um amor incomparável, é um amor insondável. E é este amor, irmãos, que quando a gente começa a entender, este amor vai nos constrangindo para que a gente realmente viva para o Senhor. O objetivo do Evangelho é te conduzir a Deus. O Evangelho é uma notícia, mas esta notícia tem por fim te conduzir a Deus. E eu te pergunto, você tem se apropriado desta graça ou ainda tem confiado nas suas próprias virtudes? Tem confiado na sua própria maneira de desenvolver a sua fé? Ou você tem confiado no seu desempenho para que Deus possa se tornar favorável a você? Eu digo, é tolice pensar assim, porque Deus já se tornou favorável a você no dia em que Ele entregou o seu próprio Filho por você. Nada daquilo que você faça ou deixa de fazer vai mudar aquilo que Deus pensa ao seu respeito. É muito difícil a gente realmente acreditar nisso, porque desde nossa tenra idade a gente foi acostumado a pensar de que se eu fizer aquilo, eu vou receber o outro. Nós fomos acostumados ou doutrinados a pensar que tudo que nós temos foi por merecimento. E quando nós fomos expostos ao Evangelho, e o Evangelho nos desmascarou, nos mostrando a nossa total incapacidade de ser ou de fazer algo para que Deus fosse propício a nós, favorável a nós, a gente começa a realmente perder o nosso chão e a gente começa a realmente ficar meio que apavorado. Mas nós precisamos, antes de ficar apavorado, irmãos, nós precisamos realmente dar graças ao nome do nosso Senhor. Nós precisamos elevar o nome do Senhor com toda a força que há em nós. Viver uma vida, já que nós fomos ressuscitados em Cristo, não para agradar a nossa própria vida, mas para agradar aquele a quem nos reconciliou consigo mesmo. O Senhor fez isso por você. O Senhor te reconciliou. O Senhor, Deus, não é um Deus irado. Havia na história da igreja um homem chamado Marcion, que ele acreditava que o Deus, Jesus era o Deus amoroso, mas o Deus do Antigo Testamento era um Deus irado. Era um Deus que por qualquer coisa que fizesse você matava. Ele matava as pessoas, ele punia as pessoas. Irmãos, muito longe o raciocínio deste homem com respeito ao Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia nos olhou para nós com um olhar favorável. O Deus das Escrituras não deixou você seguir o seu próprio fluxo. O Deus das Escrituras não deixou você seguir o seu próprio caminho. Aonde você estava naquele mundão largado, Ele te trouxe de volta. Ele usou uma pessoa, Ele usou uma circunstância, Ele falou de uma forma poderosa com você. Quebrando as correntes que você vivia, do pecado, da escravidão, do vício, das orgias, das coisas que você vivia, e Ele te trouxe, Ele te arrancou com mão forte deste lugar, para lhe mostrar o seu amor gracioso para você. E que à medida que você prove este amor, você realmente possa se deleitar de que a sua salvação não depende de você, depende de Deus, porque tudo provém de Deus. Podemos louvar ao Senhor, irmãos, podemos exaltar ao nome deste Deus revelado nas Escrituras, deste Deus que é favorável, que se reconciliou conosco por meio de Cristo Jesus. Mas este texto também, ele não fala somente desta graça, desta grande graça, mas também ela vai falar de um grande propósito, de uma grande missão, que é a missão de proclamar esta maravilha. Se você observar no versículo 18, eu gostaria que você observasse. Ainda no final deste versículo, ele vai falar: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação, irmãos, foi dado a nós. Aí eu te mostro que este grande amor fez com que nós mudássemos de posição. Agora nós não somos inimigos de Deus, agora nós somos levados à presença de Deus, perdoados diante de Deus e ainda adotados por Deus. Tanta graça dispensada ao nosso favor. E Ele ainda nos abençoa, nos dá este privilégio de comunicar esta graça para as outras pessoas. É a graça, é o ministério da reconciliação. Sobre você, meu irmão, sobre a minha vida, repousa
esse grande privilégio, esta grande responsabilidade. Nós precisamos comunicar para as pessoas este grande amor. Deus já fez o que tinha que ter feito pela humanidade. Ele está disposto a perdoar. E eu quero dizer para você que talvez esteja passando por um momento de pressão psicológica devido ao seu pecado, que está falando que talvez o seu pecado te manchou de uma maneira irremediável, que aquilo que você fez te sujou de uma maneira que não tem mais como te limpar. Eu te digo que isso é mentira de Satanás. Não há nenhum pecado que o Senhor não perdoe. O sangue de Cristo derramado é suficiente para nos limpar de toda imperfeição. Basta realmente nos arrependermos e de nos aproximarmos mais uma vez. Este é o ministério da reconciliação, irmãos, que nós ficamos admirados porque ele ainda nos dá esse privilégio de comunicar. As Escrituras nos dizem que os anjos anelavam pela oportunidade de transmitir estas boas novas. E o Senhor confiou essas boas novas a pessoas como a mim. Isso é inacreditável. O Senhor confiou esta oportunidade ao Cadu. Isso daí é uma coisa inacreditável. O Senhor pensou, no meu plano eu vou salvar. E esta pessoa que eu vou salvar, ela vai ser quem vai comunicar o meu amor pelas outras pessoas. Foi o que nós escutamos hoje pela manhã. Aquela mulher, a improvável mulher, que talvez eu e você nunca escolheríamos, a mulher samaritana, uma mulher que tinha vários relacionamentos, uma mulher de má reputação, foi alvo do amor de Deus, e foi ela mesmo que foi buscar as outras pessoas, compartilhar as boas novas e falar, olha, eu achei uma pessoa que falou tudo ao meu respeito. E daqui a pouco, muitos samaritanos veio até Jesus por causa desta pessoa. Irmãos, se você realmente pensarmos de que Deus nos usa para transmitir esta boa nova e que aquilo que a gente fala para as pessoas pode causar um impacto tremendo, não somente nesta vida, mas para toda a eternidade desta pessoa, nós ficaríamos realmente admirados a cada dia mais com esta graça do Senhor, com este favor imerecido de que Ele nos perdoou e ainda nos deu esta mensagem para comunicar. Eu queria que você olhasse aí também no versículo 20, de sorte que somos, o apóstolo Paulo vai falar, que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Ele vai falar em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. E esta é a mensagem que nós queremos falar. Nós precisamos ser reconciliados por Deus. Eu não sei como que está a sua vida pessoal com respeito a Deus. Não sei se você tem buscado, não sei se você está afastado, não sei se você está vivendo numa certa crise, mas como também embaixador deste Evangelho, nós rogamos. Irmãos, é como se Deus estivesse rogando, de acordo com a palavra, por nosso intermédio. Compreenda o valor que Deus te dá. Rogando a você para te despertar deste sono que você está, dessa letargia espiritual que você se encontra. O Senhor rogando para te despertar, para que você possa realmente ser reconciliado com Ele. Quando nós falamos de reconciliação, está implícito uma coisa, uma inimizade. Mas o fato é que esta inimizade não parte da parte de Deus. Essa inimizade parte dos seres humanos, do homem, que não quer se enquadrar nos planos de Deus, que não quer se enquadrar nos caminhos de Deus. Deus está favorável à humanidade quando Ele entregou o seu Filho para nos salvar. E o sangue de Cristo, irmãos, pode salvar todas as pessoas. Não ficaria uma pessoa sem ser salva, porque o poder que há no sangue de Cristo tem um poder suficiente para salvar. Mas também, em contrapartida, nós vemos uma rebeldia no coração do ser humano. Ele não quer se sujeitar à vontade de Deus. Ele não quer receber esta graça. Ele não quer realmente se entregar à vontade daquele que o criou. Por isso que é preciso rogar.
rogar a você que está me ouvindo a que se entregue ao Senhor. Rogar a você que está me ouvindo a que abaixe as tuas armas e se renda diante de Deus. Nós somos chamados a isso, a proclamar este ministério da reconciliação. Mas, para que esta reconciliação ocorra, existe uma barreira que nos faz ficar ausente de Deus, afastado de Deus. De acordo com Isaías capítulo 59, a Bíblia diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Existe um fator que nos impede de se aproximar de Deus, ou de Deus se aproximar de nós, que é as nossas iniquidades. Mas ele não vai falar somente desta grande graça, desta grande missão que nós temos em Cristo Jesus, mas também vai falar desta grande mensagem. E qual é esta grande mensagem? A mensagem que nós devemos proclamar. Está no versículo 19. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Esta é a nossa mensagem. A nossa mensagem é mostrar para as pessoas que Deus veio ao mundo na pessoa de Cristo Jesus. Jesus, na verdade, não foi o Emanuel, o Deus presente. Ele veio ao mundo, se encarnou em nosso favor, viveu uma vida de perfeição e se entregou naquela cruz para morrer por nós. Morrer em nosso benefício, vertendo aquele sangue precioso, como de um cordeiro imaculado, para nos limpar, para limpar a nossa consciência pesada dos pecados. E no versículo 21 vai falar também, aquele que não conheceu o pecado, ele, no caso Deus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Esta é a mensagem que nós precisamos proclamar e esta é a mensagem que você precisa ouvir, irmãos. Deus estava em Cristo, punindo a Jesus Cristo por nós. Esmagando, como diz Isaías capítulo 53, esmagando ao Senhor agradou moê-lo. Naquela cruz do Calvário, o Senhor padeceu grande dor. A Bíblia diz que das meio-dia até as 3 horas da tarde, os céus ficaram escuros, houve trevas sobre a face da terra. Naquele momento, Deus estava fazendo aquela imputação, transferindo para Cristo Jesus, o seu Filho maravilhoso, o seu único Filho, a sua preciosidade, o seu grande prazer, transferindo para a cabeça de Cristo, para a pessoa de Cristo, toda a iniquidade dos seres humanos, transferindo para Cristo Jesus. E essa transferência ocorreu jogando os nossos pecados em Cristo Jesus. Notem que Jesus, ele não se tornou um pecador na cruz do Calvário. Ele absorveu a nossa pecaminosidade. Deus juntou a iniquidade de todos nós e lançou na pessoa do seu próprio Filho, mas isso não fez com que ele em si, na sua própria natureza, houvesse alguma contaminação do pecado, apenas foi colocado diante dele como nosso representante. Houve essa transferência de pecado. Por isso que na cruz ele bradou em alta voz: Deus meu, por que me desamparaste? Nosso Deus é santo. A Bíblia diz que ele não pode contemplar a iniquidade. Os seus olhos são tão puros que ele não pode contemplar a iniquidade. E o Senhor ali o abandonou, o Senhor Deus o abandonou, o seu próprio Filho. E Jesus pela primeira vez experimentou o que é o abandono. E Jesus pela primeira vez experimentou o que é ficar longe de Deus. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isto, irmãos, é algo maravilhoso.
saber que os nossos pecados foram retirados de nós, como diz o versículo 19, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, não imputando aos homens os seus pecados. Deus não fez vista grossa com o pecado, irmãos. Deus nunca faz vista grossa para o pecado. A santidade de Deus abomina os pecados, a santidade de Deus repele o homem pecaminoso. Deus não fez vista grossa, Ele puniu, mas a grande verdade do Evangelho é que Ele pune não a nós, mas o seu próprio Filho, esmagando até o fim, fazendo Ele sofrer até o fim para pagar pelos nossos pecados. E Ele aí não joga sobre nós as nossas culpas, e Ele não joga sobre nós os nossos pecados, mas Ele vai jogar, e certamente Ele jogou, na pessoa de Cristo Jesus. A beleza do Evangelho é que houve uma transferência. Deus Pai joga para Cristo Jesus, transfere para Cristo Jesus todos os nossos pecados para Ele. Mas também, o lado bom da história é que Deus transfere também a justiça perfeita de Cristo e joga para a conta, para a sua conta, para a sua vida. Transfere a justiça e a perfeição de Cristo Jesus para você que é pecador, para você que não prestava, para você que não gostava das coisas de Deus. Deus, Ele pega a justiça de Cristo Jesus, conquistada por uma vida de perfeita obediência, e te joga na tua conta, te declarando justo aos seus olhos, de uma maneira que Ele pode te perdoar e Ele te pode adotar como filho. Isto é maravilhoso, irmãos. Isto é maravilhoso porque nós, quem somos nós? Nós nem merecíamos algo assim desta magnitude, desta natureza tão bela, tão maravilhosa. Houve uma grande transferência, irmãos. Ele joga para Cristo Jesus os nossos pecados e transfere para nós uma perfeição. Por isso que quando Deus olha para nós, Ele já não vê mais a nossa própria pessoa, Ele vê a pessoa de Cristo em nós. Por isso que agora Ele pode nos perdoar sem estar cometendo injustiça. Por isso que Ele agora pode nos reconciliar consigo mesmo, porque Ele puniu os pecados, não em você, mas no seu próprio Filho. Irmãos, eu tenho uma filha de 9 anos, vai fazer 10 anos. Eu nunca faria isso. Me desculpe, eu não farei isso por você. Não faria. Porque o meu amor não permite fazer uma coisa dessa. Mas a beleza do Evangelho foi que Deus fez isso em Cristo Jesus, nos perdoando, nos limpando, esmagando o seu Filho por nós. Isto daqui, irmãos, é algo maravilhoso que nós ficamos realmente impactados com grande salvação, com grande amor revelado na cruz de Cristo Jesus. Deus esmagando o seu próprio Filho para nos perdoar. Pessoas que totalmente alienadas do próprio Deus, totalmente afastadas. Esta é a mensagem de salvação, esta é a mensagem de reconciliação que nós temos que pregar e falar. Você vai sofrer se você quiser. Você vai perder a sua vida, vai ser condenado ao inferno se você quiser. Porque a obra da graça de Deus, a obra de salvação para você já foi efetuada há mais de 2000 anos naquela cruz, te perdoando, te limpando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Evangelho não somente mostra a graça, a grande graça, este grande favor, não somente mostra esta grande responsabilidade e missão que nós herdamos de Deus, não somente mostra também esta mensagem maravilhosa de salvação, mas também vai falar de um grande apelo. Meus irmãos, nós não estamos falando de um presidente nem de um prefeito, nós não estamos falando de nenhum homem, nós estamos falando do Deus eterno, nós estamos falando de um ser que criou todas as coisas, e esse ser, Ele olha para você e ainda te faz um apelo. Tenta te recobrar a consciência para mostrar para você que você não precisa ser condenado, de que a salvação é disponível para você. E Ele faz apelo para nós, e Ele faz um apelo tentando nos resgatar novamente, tirar a gente da vida de erro que nós estamos muitas das vezes submetidos.
Por isso que dê uma olhada aí no versículo 20, vai falar, de sorte que nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Este é o propósito do Evangelho, trazer reconciliação com Deus. Versículo 1 do capítulo 6 vai falar, e nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque Ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo, sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Muitas pessoas, quando ouvem o Evangelho, vai procrastinando, vai adiantando as coisas, vai falando, não, hoje não é o dia, hoje não é o momento, eu vou ter que sentir o momento certo. E de acordo com as Escrituras, hoje é o dia da salvação. Não é amanhã, não é daqui a 2 semanas. A mensagem da salvação é exposta para você no presente momento. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia favorável para que você realmente possa se reconciliar com Deus eterno. Agora você pode estar pensando assim, Rogério, mas essa mensagem é para alguém que nunca se rendeu a Cristo Jesus. Eu te digo que não é. Porque este texto daqui foi escrito para já cristãos. Pessoas que aceitaram a Cristo Jesus. Por isso nós realmente firmamos destaque neste ponto. O Evangelho deve ser proclamado em todos os cultos. Não somente em cultos evangelísticos, mas deve ser a centralidade de um púlpito cristão que quer honrar a Deus. O Evangelho precisa ser comunicado para todos nós. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos a tendência de se afastar de Deus. E esta mensagem vai nos mostrando que nós precisamos sempre voltar aos caminhos. Não sei como que está a sua vida. Talvez você esteja pensando em abandonar o barco. Talvez você esteja pensando que está muito difícil você continuar a caminhada. E o Senhor fala, não faça isso. Volte-se para mim. Se renda novamente se for preciso. Volte aos meus caminhos. Não deixe isso para amanhã, não deixe isso para daqui a 2 semanas. Faça isso hoje. Eu não sei, irmãos, como que está a sua vida. Eu não sei, querido ouvinte, como que está a sua vida com Deus. Se você não está vivendo uma vida voltada para Deus, eu te digo, hoje é o dia de você se reconciliar com o Senhor. Hoje é o dia de você pôr fim a um direcionamento errado à sua vida, a uma vida talvez de pecado que você esteja vivendo. Hoje é o dia em que o próprio Deus comunica a você o Evangelho. E talvez seja muito difícil você escutar a palavra e pensar que estas palavras sejam a palavra de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala, como se Deus exortasse a vocês por nosso intermédio. No momento da pregação você precisa crer que é Deus quem fala contigo. A grande tendência sua é você olhar para o pregador. A grande tendência minha é a gente olhar para a pessoa que está falando. E esquecer que nós somos instrumento apenas de Deus para falar uma palavra para você. Deus não coloca no coração de qualquer um ministro, qualquer um que sobe aqui para pregar, uma palavra que seja totalmente longe daquilo que Deus propõe. Certamente, irmãos, Deus tem falado aqui nesta noite com alguém. E se essa mensagem tem falado com você, você precisa se reconciliar com Deus. Saiba que se existe alguma inimizade, a inimizade parte sua, não parte de Deus. Se existe algum bloqueio, você precisa saber que este bloqueio está partindo de você. Porque em todos os momentos os olhos do Senhor é favorável a você. Em todos os momentos o Senhor deseja te trazer a sua presença.
a você se deleitar nele, a você o amar com toda a força, a você viver para a sua própria glória, para você viver a vida na dimensão do Espírito de Deus, a você viver uma realidade desta nova criatura que o Evangelho promove através desta palavra falada aqui nesta noite. Eu rogo a você, nesta noite, se reconcilia com Deus. Eu falo novamente, eu rogo com você, se reconcilia com Deus. Talvez você não esteja vivendo nos seus dias gloriosos, talvez que você viveu em tempos antigos. Talvez em tempos atrás você viveu uma vida com Deus, que hoje em dia você tem ficado olhando para trás e tenha pensado, meu Deus, como que eu estou frio, como que eu estou ficando longe de Ti, Senhor, eu não tenho mais alegria no Senhor, eu tenho dificuldade de orar, eu tenho dificuldade de ler a Tua palavra, eu tenho dificuldade de sentir prazer na Tua presença, Senhor, como que eu estou longe? Talvez a única coisa que você fala e pode fazer é falar e confessar com Deus isso. Irmãos, e o Senhor fala para nós. Eu não sei para quem essa palavra está sendo direcionada, mas eu tenho plena certeza, a voz do Senhor para você nesta noite é: você precisa se reconciliar com Deus. Você precisa pôr um fim no ritmo que você está vivendo e se entregar para o Senhor. Se reconcilie com o Senhor. Não saia longe dos caminhos do Senhor. Não viva perambulando por aí como se Deus nunca fez algo para você, ou pelo contrário, ou como se Deus tivesse feito alguma coisa para você para te deixar aborrecido. Na verdade, são os nossos pecados que nos deixam, muitas das vezes, aborrecido, e o Senhor realmente puniria as nossas vidas. Ele não pune porque nós estamos cobertos pelo sangue do seu Filho. E nós realmente podemos ser favorável ao nosso Deus. Amém, queridos? Os irmãos recebem essa palavra nesta noite? Eu preciso que você receba essa palavra. Eu preciso que você pense nesta palavra. Eu preciso que você realmente aceite, se renda a este grande apelo do Senhor para a sua vida. E eu queria terminar lendo um texto para você em Isaías 55. Uma coisa é o apelar, outra coisa é o próprio Deus apelar para te trazer aos seus caminhos. A Bíblia vai falar o seguinte: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro, venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem, e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvido e venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva. Irmãos, existe um outro apelo mais impactante do que este. E Jesus, capítulo 11 de Mateus, ele vai falar: vinde a mim. É um eco desse texto: vinde a mim todos vocês que estão sobrecarregados, cansados, abatidos, todos vocês que estão quebrados pelo pecado, que estão sentindo este peso de estar longe, venham. E este é o convite de Deus nesta noite para você. Não perca tempo. Não fique vivendo uma vida longe de Deus. Tenha uma vida, muito pelo contrário, de entrega, de um sacrifício vivo, real, a este Deus que te comprou, que te salvou, que te remiu, que te justificou, que está te santificando e que em breve vai te glorificar. Amém, queridos? No nome de Jesus. Amém.